O que a Bíblia diz sobre a infidelidade? O que as Escrituras têm a dizer sobre adultério? A infidelidade é devastadora para um casamento. Há muitas razões pelas quais o sexo acontece fora do casamento. Algumas pessoas ficam presas nos negócios para dar um despertar consciente ou subconsciente ao cônjuge. Isso pode acontecer se o seu cônjuge tiver um tipo diferente de amante fora do casamento, como uma carreira consumidora. Outra razão pela qual algumas pessoas se envolvem em assuntos é inflar um ego machucado. Você pode querer voltar para o seu cônjuge por algo que ele ou ela fez que o machucou, em vez de oferecer perdão e lidar com o problema na raiz. Depois, há amizades que ficam fora de controle, onde uma coisa leva a outra. Outra grande razão pela qual as pessoas têm casos é porque o cônjuge não atende mais às suas expectativas. Você conhece as boas e más qualidades do seu cônjuge, embora você possa não conhecer os do outro parceiro porque não o conhece suficientemente. É quando você começa a romantizar um relacionamento, fanatizando o que poderia ser com a pessoa que não é a sua esposa e criando barreiras dentro do seu próprio casamento. Infidelidade ou adultério é um dos pecados mais frequentemente e severamente condenados na Bíblia. O adultério é mencionado 52 vezes, incluindo nos 10 mandamentos, nos 4 evangelhos e em outros 10 livros da Bíblia. Apenas os pecados de idolatria, justiça própria e assassinato são mencionados com mais frequência. No Antigo Testamento, o adultério era entendido como relações sexuais entre uma mulher casada ou prometida e outro homem que não o marido. Foi, portanto, um pecado contra o marido. No Novo Testamento, Jesus entendeu a definição de adultério para incluir as relações sexuais entre um homem casado e uma mulher que não seja sua esposa. Jesus disse: quem se divorcia da esposa e se casa com outro comete adultério contra ela. Se ela se divorcia do marido e se casa com outro, comete adultério. Isso está em Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. As pessoas geralmente se perguntam se uma exceção é permitida nos casos em que o cônjuge não pode ou não fará sexo, ou se o casal está separado ou por outros motivos. No entanto, a Bíblia não menciona nenhuma exceção possível. Portanto, desde que um casal seja legalmente casado, o sexo com outra pessoa é considerado adultério. A Bíblia, ela menciona que o adultério é motivo de divórcio, mas não exige isso. Em muitos casos, o marido e a esposa eles podem ser reconciliados e o casamento salvo após o adultério. Não é pecado continuar vivendo e fazendo sexo com o cônjuge que cometeu adultério. Embora existam várias razões para a infidelidade, a maioria dos casos elas ocorrem devido à necessidade de estar emocionalmente conectados. Os seres humanos eles têm uma necessidade profundamente enraizada de serem desejados, necessários, e comprometidos. Idealmente, essa necessidade ela é atendida em um relacionamento conjugal. No entanto, se não for, o cônjuge pode procurar realização emocional ou física em outro lugar, o que resulta em infidelidade conjugal. Deus projetou o sexo para ser desfrutado dentro de um relacionamento conjugal comprometido. Quando é removido desse contexto, não só perverte seu uso, mas também limita seu prazer. O sexo envolve um nível de intimidade que não é possível em nenhum outro relacionamento humano. Quando Deus uniu Adão e Eva em casamento, estabeleceu o relacionamento de uma só carne. Isto está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A Bíblia nos diz que um homem deve deixar sua família, juntar-se à esposa e tornar-se uma só carne com ela. Essa ideia também é realizada no Novo Testamento. Também, é claro, nas palavras de Jesus. Paulo expande a ideia de uma só carne em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20.
Ele diz que quando um homem faz sexo com uma prostituta, eles se tornam um corpo. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, é claro aqui que o sexo não é simplesmente uma função biológica. Quando se trata de prazer sexual na Bíblia, é frequentemente mencionado no contexto do casamento. Alguns cristãos sentem que a única razão para o sexo é a reprodução e outros acreditam que existem razões mais altas para o sexo, incluindo a união final de um homem e uma mulher casados, unindo seus dois espíritos, unindo suas duas mentes e juntando seus dois corpos. A Bíblia não é explícita sobre práticas sexuais entre pessoas casadas. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, nos dizem que o leito conjugal deve ser imaculado e não diz o que significa. Existem várias práticas de amor e sexualidade nas quais a Bíblia é silenciosa. Por isso é difícil determinar o que é certo e o que é errado. A regra geral aqui é que se não é da fé, é pecado. No Antigo Testamento, o termo para relações sexuais era conhecer um marido ou uma esposa. O conhecimento mais íntimo de um parceiro vem dessa união. Em vez de proibir o prazer sexual, a Bíblia mostra que é um presente de Deus e não deve ser aplicado fora do contexto do casamento. É importante lembrar que a infidelidade conjugal, como todos os pecados, pode ser perdoada. O adúltero ou a adúltera não estão fora do alcance da graça de Deus. Quando o pecador se arrepende e Deus perdoa, o parceiro traído também é obrigado a perdoar. Jesus disse que se não perdoarmos os pecados dos outros, nossos próprios pecados não serão perdoados. Isso está em Mateus 6, versículo 15. Embora perdoar e esquecer não seja instintivo ou fácil, a graça de Deus é sempre suficiente. Então, mesmo que Deus perdoe o adultério, o dano que ele causa não pode ser desfeito. Embora os casamentos possam durar após a infidelidade de um parceiro, o impacto da infidelidade no relacionamento continua durando por muitos e muitos anos. Então lembre-se de suas ações com outras pessoas fora do seu casamento. Elas têm sérias consequências.